Boa noite, viajante. Você chegou a um lugar seguro. Acomode-se ao lado da fogueira, respire devagar e permita que sua mente descanse. Se quiser apoiar este refúgio, inscreva-se e deixe seu like. Isso ajuda nossa fogueira a continuar acesa. Agora, vamos começar a história. Que a noite seja gentil com você. A noite começa a cair lentamente sobre as colinas antigas da Terra-média, tingindo o céu de um azul profundo que se mistura com a primeira estrela da noite. Você ajusta o manto sobre os ombros enquanto observa a estrada à sua frente. Um caminho estreito e sinuoso que parece brilhar sob o toque suave da lua. Dizem que esta é uma das rotas mais antigas que levam até Valfenda, traçada por pés que já não existem há séculos. Alguns acreditam que até mesmo elfos primordiais passaram por aqui, deixando um pouco de sua calma eternidade nas pedras do caminho. O vento sopra tranquilo, carregando um cheiro de grama úmida e madeira distante queimada em alguma lareira longínqua. É o tipo de vento que parece acolher, não assustar. Um vento que murmura: você está no caminho certo. Cada passo seu produz um som macio, quase como se o chão estivesse amortecendo seus movimentos para não perturbar a tranquilidade ao redor. À medida que você avança, percebe pequenas luzes dançando sobre o campo aberto à sua direita. Vagalumes. Eles surgem devagar, como se tivessem despertado apenas para te acompanhar nessa jornada silenciosa. A presença deles torna tudo mais leve, como se o próprio mundo estivesse te guiando para o descanso. Você sente seus ombros relaxarem, o ritmo da respiração se tranquilizando. É difícil não se sentir abraçado pela noite. A estrada segue entre colinas suaves que parecem ondular sobre o luar. Cada colina abriga sombras longas de árvores antigas que se inclinam levemente, como sentinelas adormecidas. De tempos em tempos, você ouve o canto distante de um pássaro noturno ecoando entre as encostas. O som se mistura com o farfalhar leve das folhas, criando uma sinfonia natural que envolve seus pensamentos e desacelera tudo dentro de você. Você continua caminhando, guiado não apenas pela estrada, mas por uma sensação inexplicável de serenidade. É como se cada detalhe, o vento, as estrelas, o cheiro da noite, tivesse sido cuidadosamente colocado ali para tornar essa jornada suave e acolhedora. Você imagina quantos viajantes passaram por aqui antes, hobbits curiosos em busca de aventuras modestas, anões usando brasões orgulhosos em seus cintos, elfos movendo-se tão silenciosamente que ninguém jamais ouviria sua passagem. Ao longe, no horizonte, surge algo mágico, um brilho azul delicado que parece pulsar entre as montanhas. É discreto, mas ao mesmo tempo impossível de ignorar. É a promessa de Valfenda. A luz parece chamar você. Não com urgência, mas com gentileza, como quem abre a porta de casa no fim de um dia longo. Essa visão faz seu coração bater de forma mais tranquila. A simples ideia de chegar lá, onde histórias são preservadas com amor e o tempo quase não passa, já seria reconfortante o bastante. A estrada começa a descer, levando você até uma região onde árvores baixas formam um corredor natural. As folhas brilham levemente sob a luz da lua, como se tivessem cobertas por fios prateados. A cada passo, a sensação de cansaço diminui. É estranho. Quanto mais você avança, mais parece que a estrada está te guiando, e não ao contrário. Como se você estivesse sendo levado para um destino que já estava escrito desde o momento em que decidiu partir. O som de um riacho distante começa a se misturar com a brisa. A água corre devagar,
criando um murmúrio constante e suave que acalma a mente. É como se alguém sussurrasse histórias antigas só para você. Você fecha os olhos por um instante, permitindo que esse som te envolva. Quando abre novamente, percebe que a noite ficou ainda mais tranquila, quase imóvel. A lua sobe alto, iluminando sua rota como uma lanterna silenciosa no céu. Nada ameaça sua caminhada. Não há pressa, não há ruídos repentinos, não há sinais de perigo. Apenas um mundo respirando suavemente ao seu redor. É uma noite segura, uma noite feita para descansar, refletir e seguir adiante com calma. E assim, com passos lentos e constantes, você continua sua viagem rumo à floresta antiga, onde a luz da lua mal toca o chão e onde segredos, velhos como o próprio mundo, aguardam você. A estrada vai se estreitando pouco a pouco, até desaparecer sob a sombra de árvores imponentes. Você chega diante da entrada da floresta antiga, um arco natural formado por galhos entrelaçados, como se as árvores tivessem aprendido a se curvar umas às outras ao longo do tempo. De onde você está, vê o interior da floresta como um corredor de escuridão tranquila, pontilhado aqui e ali por pequenas luzes douradas. Os vagalumes se multiplicaram, como se quisessem te acompanhar mais uma vez. Ao dar os primeiros passos sob o dossel fechado, a sensação do mundo muda. O ar fica mais fresco, quase frio, mas de um jeito acolhedor. O cheiro de madeira molhada fica mais forte, junto com o aroma suave de folhas antigas e musgo. A floresta parece respirar, não com sons altos ou perturbadores, mas com aqueles ruídos pequenos que acalmam. O pingar de água de alguma raiz, o farfalhar distante de um galho mexido pelo vento, o murmúrio constante de um riacho que você ainda não vê. A luz da lua, tão presente no caminho anterior, agora se filtra apenas em pequenos feixes que caem como poeira prateada. Cada passo parece abafar o mundo lá fora e aproximar você de algo mais profundo. O silêncio aqui não é vazio, ele é vivo, cheio de histórias quietas, como se cada árvore guardasse memórias que decide compartilhar apenas com quem caminha devagar. Conforme você avança, sente que algo muda no ar. Não é ameaça, é atenção. A floresta não está indiferente à sua presença. Ela observa, pondera, escuta. Você percebe isso ao notar como os sons se reorganizam ao seu redor, como se quisessem te guiar para um caminho específico. E quando você decide seguir essa sensação, encontra uma trilha estreita que leva até uma clareira iluminada por um brilho dourado suave. No centro da clareira, sentado sobre uma pedra coberta de raízes, está um viajante. Ou pelo menos é o que parece à primeira vista. Ele veste um manto longo, em tons de verde profundo, e sua barba é curta e bem aparada, com fios que brilham como se refletissem a luz das estrelas. Ele segura um cajado de madeira retorcida, ornamentado com pequenas runas quase apagadas pelo tempo. Mas o mais curioso é a expressão em seu rosto. Calma, acolhedora, como se ele já soubesse que você viria. Você se aproxima lentamente e ele levanta a cabeça, revelando olhos claros, tranquilos, que transmitem uma estranha familiaridade, como se fossem janelas para memórias que você ainda não viveu. Ele diz com uma voz baixa, profunda, que ecoa como o próprio coração da floresta. Viajante, faz tempo que espero por alguém que siga essa trilha com passos tranquilos. A maioria passa correndo, com medo da noite, mas você caminha como quem conversa com o mundo. Você não responde de imediato, não por falta de palavras,
mas porque a própria atmosfera o envolve. É como se sua mente tivesse entrado num estado de serenidade absoluta. Ele percebe seu silêncio e sorri de leve, um gesto calmo, quase paternal. Não tema. A floresta antiga é segura para aqueles que respeitam seu ritmo. Ela só testa o coração de quem entra. O viajante, ou o guardião talvez, ergue o cajado e desenha um leve círculo no ar. Das pontas da madeira, pequenas faíscas douradas se espalham, iluminando vagamente a clareira, como se ele tivesse chamado algumas estrelas só para facilitar sua visão. Elas sobem lentamente e se prendem aos galhos mais altos, criando um teto de luz suave. Você caminha para Valfenda. Ele afirma. Não pergunta. Afirma. É um bom destino para aqueles que buscam descanso. Ou respostas. Muitas vezes as duas coisas são a mesma. Você sente vontade de perguntar quem ele é, mas antes que as palavras saiam, ele inclina a cabeça e diz: Eu sou apenas o guardião do caminho. Cuido dos viajantes que cruzam a floresta e ofereço aquilo que posso, uma pausa. Ele bate o cajado no chão e uma onda leve de calor se espalha pela clareira. Não é magia agressiva, nem um truque impressionante. É apenas conforto. Um calor que se instala nos seus músculos, tirando o peso da caminhada. Você percebe o quanto seus pés estavam cansados, o quanto seus ombros estavam tensos. Agora, tudo se dissolve. Sente-se, ele pede, apontando uma raiz larga e macia ao lado dele. Descanse um pouco antes de seguir. Você obedece, e assim que se acomoda, a floresta parece suspirar ao seu redor. O riacho distante soa mais claro. O vento sopra mais suave. Os vagalumes se aproximam, desenhando pequenos círculos de luz sobre a grama. O guardião fecha os olhos por alguns instantes, como se estivesse ouvindo algo que você não pode ouvir. Então, ele abre devagar e fala. A jornada até Valfenda é longa, mas ela recompensa aqueles que andam sem pressa. Lá, o tempo caminha diferente. E a paz é tão profunda que até os sonhos parecem ganhar cor. A forma como ele descreve o lugar faz seu coração bater num ritmo mais calmo, quase sonolento. Você percebe que poderia adormecer ali mesmo, sob a proteção daquele estranho misterioso e da floresta viva. Mas o guardião se levanta devagar, apoiando-se no cajado, e diz: Quando estiver pronto, retorne o caminho. Eu abrirei a trilha para você. E com um leve movimento do cajado, um corredor de luz dourada surge entre as árvores. O destino te aguarda. E assim continuei minha jornada pelas terras que tantos já haviam atravessado antes de mim, mas que, ainda assim, pareciam sempre se renovar aos olhos de quem anda devagar. A trilha seguia para o leste, acompanhando um riacho estreito que cintilava sob a luz da manhã, com um brilho tão puro que lembrava prata viva. Enquanto caminhava, o som da água murmurando entre as pedras me fez recordar das histórias que eu ouvira em Valfenda, contadas por elfos que pareciam carregar séculos de lembranças na voz. Eles falavam sobre como cada rio carrega não apenas a água, mas também a memória das eras. E naquele instante, senti como se o pequeno riacho ao meu lado estivesse me observando, curioso, como se quisesse compartilhar segredos que apenas os viajantes solitários conseguem ouvir.
A cada curva, o som mudava, ora suave, ora profundo, e eu quase podia imaginar antigas canções, melodias que talvez tivessem sido entoadas na primeira era, quando o mundo ainda era jovem e o brilho das duas árvores iluminava tudo. Segui em frente, e a floresta começou a se fechar ao meu redor. Não de forma ameaçadora, mas como se estivesse me recebendo. Galhos altos se entrelaçavam lá no topo, formando uma tapeçaria verde e dourada, que filtrava a luz do sol em pequenos feixes que dançavam sobre o chão coberto de folhas. Era impossível não desacelerar o passo. Ali, até a própria respiração parecia querer se adaptar ao ritmo antigo da natureza. Logo adiante, deparei-me com uma clareira que não constava em nenhum mapa. O círculo de árvores era tão perfeitamente formado que parecia obra de mãos élficas, embora eu soubesse que alguns lugares simplesmente nascem assim, harmoniosos, silenciosos, como se guardassem algo precioso. No centro, uma pedra larga e lisa, coberta de musgo esmeralda, repousava como um altar esquecido. Senti o impulso estranho de me aproximar e o fiz com respeito. A superfície da pedra estava fria ao toque, mas havia um calor suave ao seu redor, como se ali fosse acesa uma fogueira há pouco tempo. E então percebi inscrições quase apagadas, esculpidas com tanto cuidado que só podiam ser obra de mãos antigas. Passei os dedos sobre elas, sentindo os sulcos, e uma sensação profunda percorreu meu peito, uma mistura de reverência e nostalgia. Não consegui decifrá-las, mas pareciam que falavam de despedidas e reencontros, de povos que partiram do mundo mortal em direção ao oeste, deixando apenas ecos de sua presença. Sentei-me ao pé da pedra, deixando que o silêncio preenchesse meus pensamentos. Ali, mais do que em qualquer outro lugar da jornada, percebi algo que os elfos sempre tentavam ensinar: que há certas histórias que não precisam ser contadas, precisam apenas ser sentidas. E aquela clareira parecia guardar exatamente isso, um fragmento de tempo preservado, uma lembrança que não tinha voz, mas tinha peso. Depois de um longo momento, levantei-me e voltei ao caminho. A trilha agora seguia por um trecho mais elevado, e quando alcancei o topo de uma colina baixa, o horizonte se abriu diante de mim. Ao longe, estendia-se uma planície dourada, balançando ao vento como um mar silencioso. Ali, lembranças de antigas batalhas vieram à tona, não como imagens violentas, mas como sombras de um passado que insistia em permanecer, mesmo que suavizado pelas eras. Tantos povos haviam passado por aquelas terras, tantos cantos haviam sido entoados ali, que o próprio vento parecia carregá-los ainda. E foi então que o vi. Ao longe, quase perdido no brilho do sol, um cavaleiro solitário cruzava a planície. Sua capa esvoavava atrás de si como uma bandeira desbotada, e o ritmo constante do cavalo mostrava que ele já cavalga há muitos dias. Não sei dizer porquê, mas não senti perigo algum. Pelo contrário, senti uma familiaridade tranquila, como quando encontramos alguém que faz parte da mesma história, mesmo que ainda não conheçamos o seu nome. O cavaleiro percebeu minha presença e diminuiu o passo, aproximando-se com calma.
O seu cavalo era um animal forte, de pelagem clara, e seus olhos pareciam carregar mais compreensão do que muitos homens. Ele desmontou e me saudou com um gesto simples, mas respeitoso, um gesto típico daqueles que conhecem muitos territórios e preferem a diplomacia antes da espada. Faz dias que não vejo outro viajante por estes caminhos, disse ele com uma voz firme, mas cansada. O que o traz tão longe, sozinho? Expliquei-lhe minha jornada, sem detalhes grandiosos, porque nunca considerei que carregar histórias fosse algo digno de ostentação. Ele ouviu tudo com atenção, como se cada palavra fosse um pedaço de mapa útil. Então, somos dois em busca de memórias, respondeu ele com um leve sorriso. Talvez nossos caminhos tenham mais em comum do que parece. O seu nome era Erion, um homem de Rohan, enviado para patrulhar antigas fronteiras que poucos lembravam existir. Ele falava do reino com orgulho, mas também com saudade. Disse que em tempos passados, cavalgar pela planície era como cavalgar por dentro de uma canção. Tudo tinha significado, tudo tinha força. Agora, dizia ele, as histórias estavam se tornando mais raras. Caminhamos lado a lado por algum tempo, sem pressa. Erion contava pequenas lembranças de sua infância, dos cavalos de sua casa, das noites em que os ventos traziam cantos distantes, cantos que os mais velhos diziam vir das colinas onde antigos espíritos repousavam. E quanto mais ele falava, mais eu sentia que a Terra-média não era feita apenas de grandes feitos, mas também de memórias simples como aquelas. Quando o sol começou a descer, tingindo a planície de laranja e ouro, Erion parou e observou o horizonte. Tenho que seguir por outro caminho agora, disse ele com uma fala firme, mas nostálgica. Mas fico feliz por termos nos encontrado. Que sua jornada seja leve, viajante. Ele montou seu cavalo, fez um último aceno e partiu ao galope, desaparecendo no brilho suave do entardecer. Fiquei ali por alguns instantes, observando até que seu vulto se tornasse apenas parte da paisagem. Depois, respirei fundo e continuei meu caminho, sentindo-me acompanhado, não por alguém ao meu lado, mas pelas histórias que cruzam o mundo, mesmo quando ninguém as conta. A noite se aproximava devagar, com aquele silêncio que não assusta, mas abraça. E percebi que, ao caminhar por essas terras, eu não estava apenas viajando, estava sendo guiado, como se a própria Terra-média tivesse decidido me mostrar algo, algo que eu ainda não compreendia, mas que já sentia como uma canção distante prestes a ser ouvida. Atravessando a planície que agora repousava sobre as cores suaves do entardecer, notei que o vento começava a mudar. Já não era o mesmo vento aberto e livre das terras de Rohan. Tornara-se mais denso, carregando consigo o cheiro de madeira antiga e folhas úmidas. À medida que a noite se aproximava, senti uma tranquilidade diferente, como se estivesse sendo guiado para algum lugar que a própria Terra-média guardava apenas para viajantes cansados. E agora, seguindo o caminho pelas trilhas silenciosas que levam até Valfenda, acomode-se novamente. Vou contar-lhe mais uma história, serena, antiga, daquelas guardadas apenas por quem escuta o mundo com calma.
Havia, nas dobras mais antigas das montanhas enevoadas, um vale estreito que quase ninguém conhecia. Não aparecia em mapas, tampouco era citado em canções. Mas quem caminhava tempo suficiente pelas trilhas esquecidas, guiado apenas pelo murmúrio dos ventos, acabava encontrando-o numa noite silenciosa, envolto em brumas prateadas. Diziam que naquele vale repousava Aranel, um eremita sereno, de olhar profundo e gestos lentos, que dedicara a vida a guardar histórias antigas, histórias tão velhas quanto o próprio sopro dos primeiros dias do mundo. Seu lar era uma cabana humilde, feita de troncos robustos cobertos por musgo, sempre com uma lareira acesa, cujo fogo tinha um brilho peculiar. Não era laranja ou vermelho, mas um leve dourado, como se cada brasa guardasse ecos de um sol esquecido. Numa noite fria, enquanto as folhas estreitas das árvores sussurravam ao vento, Aranel percebeu visitantes se aproximando. Não viajantes comuns, mas almas cansadas, aquelas que vagam pelo mundo carregando mais silêncio do que palavras. Ele sabia, sem precisar ver, que buscavam descanso, e por isso abriu a porta antes mesmo que batessem. Lá dentro, a cabana era aquecida por um aroma de madeira queimada e chá de ervas antigas. O fogo crepitava suavemente, lançando sombras lentas sobre as paredes decoradas com objetos de eras passadas, um arco de madeira cinzenta, uma pedra que parecia conter um brilho próprio e um fragmento de um mapa pintado à mão, já quase apagado. Aranel convidou os visitantes a se sentarem ao redor da lareira. Sua voz, quando falou, era serena, profunda, quase como se viesse do próprio chão do vale. Descansem. Esta noite contarei uma história guardada nas dobras do tempo. Uma história que não pertence apenas aos livros, mas ao coração do mundo. E enquanto o vento lá fora diminuía como se também quisesse ouvir, Aranel começou. Há muitos e muitos anos, antes que os rios moldassem suas curvas e antes que as estrelas escolhessem seus lugares no céu, existia um bosque chamado Lorandel. Não um bosque comum, mas um que brilhava com uma luz suave durante a noite, como se algo adormecido sob suas raízes respirasse com calma. As árvores eram tão antigas que suas cascas guardavam marcas de eras anteriores aos homens, e no centro daquele bosque vivia uma jovem guardiã chamada Elwen. Elwen era silenciosa, mas seu silêncio não era vazio, era cheio de escutas, do canto dos pássaros que só voavam à noite, dos passos leves das criaturas tímidas e do murmúrio profundo do próprio bosque. Ela tinha a tarefa de proteger o coração de Lorandel, uma pequena lâmina de cristal que repousava entre raízes retorcidas e emanava um brilho tênue, semelhante ao da lua refletida na água. Mas naquela era, forças desconhecidas começaram a se mover nas fronteiras do mundo. Sussurros surgiram nas sombras e uma névoa espessa avançou pelos campos, apagando trilhas e confundindo viajantes. Algo despertava, algo que o próprio bosque temia. E foi na noite em que a névoa alcançou o limite de Lorandel que Elwen viu pela primeira vez uma chama dourada distante, uma chama que parecia chamá-la. Aranel fez uma pausa, serviu chá às mãos cansadas dos visitantes e então continuou a história enquanto o fogo estalava suavemente. Aranel recostou-se levemente na poltrona de madeira, sentindo o calor gentil das brasas douradas refletir em seu rosto. Os visitantes, agora envoltos por mantas leves, respiravam devagar, deixando que a história os embalasse. Lá fora, o vento havia se tornado apenas um sussurro distante, como se estivesse atento ao que viria a seguir. Elwen não temia a noite, pois crescera sob o brilho constante do bosque luminoso. Mas aquela chama dourada, surgindo tão além das fronteiras de Lorandel, despertava nela algo que nunca sentira antes.
uma mistura de curiosidade e receio. A luz não parecia hostil, mas era estranha, diferente de tudo o que ela conhecia. A jovem guardiã aproximou-se das árvores mais antigas, cujas raízes largas formavam arcos naturais sobre o solo. Sob elas repousava o coração de Lorandel, o cristal feito da primeira luz que tocara o mundo. Ele pulsava suavemente, como se respirasse. Quando a chama dourada brilhou mais forte ao longe, o cristal emitiu uma resposta. Um pequeno lampejo, delicado, mas nítido. Elvin franziu a testa. Nunca antes o coração reagira a algo externo? O que está despertando lá fora? Murmurou ela, passando os dedos sobre a superfície fria do cristal. As árvores ao redor pareciam inclinar-se levemente, como se a escutassem. Uma brisa suave percorreu o bosque, trazendo cheiro de terra molhada e folhas antigas. Elvin então percebeu que não podia ignorar aquele chamado, fosse ele um aviso ou um pedido de ajuda. Com passos silenciosos, ela seguiu o rastro luminoso da chama movendo-se entre as árvores, como uma sombra leve. O brilho dourado parecia guiá-la, mantendo-se sempre à mesma distância, nunca se aproximando demais, mas também nunca desaparecendo completamente. Conforme avançava, Elvin começou a notar algo estranho. A névoa que cercava as bordas do Nundo não ousava entrar no bosque. Mas ali, onde ela caminhava, o ar parecia mais pesado, como se uma presença antiga estivesse despertando de um longo sono. O som das criaturas noturnas havia diminuído. Até o canto suave dos insetos havia cessado. Após algum tempo, ela alcançou uma clareira pequena e silenciosa. No centro dela, repousava uma pedra lisa e coberta de musgo, que parecia ter sido colocada ali há incontáveis eras. Sobre a pedra, brilhava a chama dourada. Mas agora, vista de perto, Elvin percebeu que não era uma chama. Era uma pequena figura de luz, quase como uma borboleta, porém feita inteiramente de brilho. Ela flutuava, deixando rastros dourados no ar, e seu movimento era suave, quase sonolento. Elvin estendeu a mão, e a pequena luz pousou de leve sobre a sua palma. Um calor agradável percorreu seus dedos, subindo pelo braço até alcançar seu peito. Nesse instante, a guardiã ouviu um sussurro. Não uma voz, mas um eco suave, como se alguém muito distante chamasse por ela. A luz então se desprendeu, movendo-se devagar em direção à fronteira do bosque, para além do lugar onde a névoa aguardava. Era um convite. Ou talvez um aviso. Elvin levantou-se, respirou fundo e, com o coração de Lorandel pulsando em sua lembrança, seguiu aquela pequena luz para fora da proteção do bosque pela primeira vez na sua vida. Aranel sorveu um gole de chá, permitindo que o silêncio também contasse sua parte da história antes de falar novamente. E assim começava a jornada que mudaria não apenas o destino da guardiã, mas o destino do próprio mundo adormecido. A chama borboleta dourada movia-se devagar, como se desse tempo para que Elwyn reconsiderasse cada passo. Mas a guardiã não hesitou. O limite do bosque, aquele que ela jamais atravessara, parecia agora menos uma fronteira proibida e mais uma porta que finalmente se abria. Quando seus pés tocaram o solo além das árvores luminosas, uma leve mudança no ar a fez estremecer. A névoa, que antes parecia apenas um véu distante, agora se erguia diante dela como muralhas silenciosas. Era espessa, pesada, e possuía uma tonalidade azulada, como se escondesse não apenas caminhos, mas memórias. Elwyn respirou fundo e entrou. Por alguns instantes, tudo ao seu redor desapareceu. A névoa abafava sons, luzes e até a noção de distância. Era como caminhar dentro de um sonho sem forma, onde cada passo parecia repetido. A chama dourada era sua única guia, brilhando com firmeza à sua frente. "Por que me chama?" murmurou ela, sabendo que talvez nunca obtivesse resposta. Mas então, a névoa começou a mudar.
Sussurros distantes surgiram ao redor, primeiro fracos, depois mais nítidos, vozes antigas, como ecos de pessoas que já não caminhavam pelo mundo. Elwen apertou os dedos contra o talismã de folhas secas que trazia preso ao cinto. O bosque lhe encenara que nem todo sussurro merecia ser ouvido. Depois de longos minutos, a névoa se abriu de forma abrupta, revelando uma planície cinzenta e silenciosa. Era um lugar que nenhum mapa registrava, uma terra esquecida onde o chão era coberto por pequenas pedras lisas, como se um antigo rio tivesse secado há eras. No centro da planície, uma figura curvada mexia em algo no chão. Elwen se aproximou devagar. Era um velho de barba longa e desgrenhada, vestindo um manto escuro coberto de poeira. Ele parecia tentar reacender uma fogueira que não pegava, soprando as brasas com uma paciência exausta. Quando percebeu a presença da guardiã, ergueu o rosto. Seus olhos eram profundos, mas gentis, e brilhavam com um cansaço que parecia atravessar séculos. "Bem-vinda, filha de Lorandel." Sua voz era baixa, mas firme. "Eu me perguntava quando o bosque enviaria alguém." Elwen franziu o senho. "O bosque não envia. Ele apenas protege." O velho sorriu, um sorriso que parecia conhecer muitos segredos. "Proteger, sim, mas às vezes para proteger é preciso saber o que se aproxima." Ele apontou para o horizonte, onde a névoa se movia como se algo estivesse vivo dentro dela. "Esta escuridão não é natural. Ela não vem com maldade, mas com esquecimento. E aquilo que esquecemos perde-se para sempre." Elwen sentiu um leve tremor nas mãos. "O que devo fazer?" A pequena chama dourada pousou no ombro do velho, como se fosse uma mensageira. Ele então apresentou algo que estava ao seu lado. Um tronco partido, antigo, de madeira branca. Porém, o mais estranho era que ele emanava um brilho muito fraco, como se outrora tivesse sido uma árvore de grande luz e agora restasse apenas um suspiro. "Este é um fragmento de Silvanar, a árvore do alvorecer", explicou o velho. "Ela mantinha afastadas as sombras do mundo, mas sua luz se apagou, e com ela o equilíbrio também." Elwen se ajoelhou ao lado do tronco. O brilho era triste, quase um lamento. "O coração do meu bosque reagiu à chama que me guiou até aqui", disse ela lentamente. "Talvez estejam conectados." O velho assentiu. "Nada que nasce da luz existe sozinho." O vento soprou e a névoa avançou alguns passos, como se escutasse a conversa. "A jornada é longa, guardiã", disse o velho, "e começa com recuperar o que foi esquecido." Aranel, na cabana distante, fez uma pausa ao narrar, permitindo que o silêncio envolvesse os ouvintes. O fogo estalou, criando um ritmo suave que embalava cada palavra. Era um velho de barba longa e desgrenhada, vestindo um manto escuro coberto de poeira. Ele parecia tentar reacender uma fogueira que não pegava, soprando as brasas com uma paciência exausta. Quando percebeu a presença da guardiã, ergueu o rosto. Seus olhos eram profundos, mas gentis, e brilhavam com um cansaço que parecia atravessar séculos. "Bem-vinda, filha de Lorandel." Sua voz era baixa, mas firme. "Eu me perguntava quando o bosque enviaria alguém." Elwen franziu o senho. "O bosque não envia. Ele apenas protege." O velho sorriu, um sorriso que parecia conhecer muitos segredos. "Proteger, sim, mas às vezes para proteger é preciso saber o que se aproxima." Ele apontou para o horizonte, onde a névoa se movia como se algo estivesse vivo dentro dela. "Esta escuridão não é natural. Ela não vem com maldade, mas com esquecimento. E aquilo que esquecemos perde-se para sempre." Elwen sentiu um leve tremor nas mãos. "O que devo fazer?"
A pequena chama dourada pousou no ombro do velho, como se fosse uma mensageira. Ele então apresentou algo que estava ao seu lado. Um tronco partido, antigo, de madeira branca. Porém, o mais estranho era que ele emanava um brilho muito fraco, como se outrora tivesse sido uma árvore de grande luz e agora restasse apenas um suspiro. Este é um fragmento de Silvanar, a árvore do alvorecer, explicou o velho. Ela mantinha afastadas as sombras do mundo, mas sua luz se apagou, e com ela o equilíbrio também. Elwyn se ajoelhou ao lado do tronco. O brilho era triste, quase um lamento. O coração do meu bosque reagiu à chama que me guiou até aqui, disse ela lentamente. Talvez estejam conectados. O velho assentiu. Nada que nasce da luz existe sozinho. O vento soprou e a névoa avançou alguns passos, como se escutasse a conversa. A jornada é longa, guardiã, disse o velho, e começa com recuperar o que foi esquecido. Aranel, na cabana distante, fez uma pausa ao narrar, permitindo que o silêncio envolvesse os ouvintes. O fogo estalou, criando um ritmo suave que embalava cada palavra. Aranel ajeitou mais um pedaço de lenha na lareira, fazendo as chamas douradas crescerem com suavidade. Os visitantes, agora afundados nas mantas, ouviam como se a própria respiração estivesse sincronizada com o ritmo da história. A voz do contador permaneceu calma, envolvente, sem pressa, como um rio antigo que conhece cada curva antes de chegar ao mar. Elwyn observava o velho com crescente atenção. Havia algo nele além da aparência cansada, uma espécie de presença tranquila, como se tivesse caminhado por eras carregando luz nas mãos, protegendo o que o tempo insistia em apagar. A chama borboleta dourada repousava em seu ombro, irradiando calor leve. Quem é você? Perguntou a guardiã, sentindo que a resposta que buscava era maior do que esperava. O velho fechou os olhos por um instante, como quem revisita memórias longas demais. Um guardião, assim como você, respondeu ele, enfim, mas de um tempo em que a luz caminhava mais longe do que nossos passos. Quando Silvanar florescia, sua luz guiava criaturas de todos os cantos do mundo, até o dia em que o esquecimento começou a cair como cinzas sobre seus galhos. Elwyn passou a mão sobre o fragmento da árvore. A madeira, embora fria, parecia vibrar levemente sob seu toque, como se reconhecesse algo nela. Por que me trouxe aqui? Insistiu a jovem. O velho apontou para a névoa azulada, que se agitou com o som de sua voz. Porque ela está crescendo, e o bosque que você guarda será o próximo a ser engolido pelo esquecimento. Seus olhos se estreitaram com pesar. As terras ao redor já perderam suas histórias. Nomes, caminhos, memórias, tudo se apaga. E quando a névoa alcança as raízes de um lugar, nada daquilo que um dia viveu permanece. A respiração de Elwyn ficou mais firme. O coração de Lorandel havia pulsado quando a luz dourada surgira, e agora ela entendia por quê. O bosque não apenas temia a névoa, ele a reconhecia. O que deseja que eu faça? Perguntou. O velho então puxou de seu manto uma pequena bolsa de pano envelhecido. Dentro dela havia um pó fino, azul prateado, que cintilava como um céu estrelado. Estas são as cinzas do primeiro alvorecer, explicou ele. Fragmentos da própria luz que deu vida às árvores luminosas. Se forem unidas ao coração de Lorandel, talvez a luz possa despertar novamente. Elwyn franziu o senho. Talvez? A luz jamais é obrigação, disse ele com serenidade. Ela responde apenas ao que é verdadeiro. A chama dourada flutuou para perto das cinzas, iluminando-as como se as examinasse. Elwyn percebeu que a pequena luz era mais do que um guia. Ela reagia à presença da magia antiga, como se fosse criada a partir dela. Para que a luz desperte, continuou o velho,
você precisará levar o coração de Lorandel até o lugar onde todas as histórias começam, a Claraval, o berço da primeira estrela. Mas para isso há um preço. Elwyn ergueu os olhos, tensa. Que preço? O vento soprou forte pela primeira vez, levantando poeira da planície cinzenta. Você terá que atravessar o Vale das Vozes, onde a névoa é mais espessa, e onde os esquecidos sussurram para que outros se juntem a eles. Se parar para ouvi-los, perderá o seu caminho. E, talvez, perca mais do que isso. Elwyn sentiu o peso da responsabilidade se assentar sobre seus ombros, mas também uma clareza profunda, como se seu coração já soubesse que a jornada era inevitável. Eu irei, afirmou, firme. O velho sorriu, não de alegria, mas de respeito. Então, leve isto. Ele ofereceu a ela a pequena bolsa com as cinzas do primeiro alvorecer. E lembre-se, a luz segue o coração, nunca os passos. A chama dourada pousou na mão de Elwyn, como se selasse o início da jornada. Aranel fez mais uma breve pausa, permitindo que o som da fogueira preenchesse o espaço, criando uma ponte suave para o próximo capítulo. Aranel respirou fundo antes de continuar, como se a última parte da história merecesse ainda mais cuidado. As chamas douradas dançavam devagar, iluminando a cabana com um calor acolhedor. Os ouvintes já estavam quase entregues ao sono, embalados pela jornada de Elwyn. A guardiã deixou a planície cinzenta, guiada pela chama borboleta que pairava um pouco à frente, iluminando o caminho com seu brilho suave. A névoa, que antes se fechava em paredes densas, agora se abria apenas o suficiente para deixá-la passar, como se observasse cada passo com atenção silenciosa. Logo, chegou ao Vale das Vozes. Era um lugar distinto de tudo o que vira. O chão era coberto por fragmentos de pedra que brilhavam fracamente, e o ar parecia pulsar com murmúrios que não pertenciam a nenhum ser vivo. A névoa ali era tão espessa que formava ondas lentas, movendo-se como água sobre uma brisa distante. Elwyn avançou, respirando devagar, repetindo para si mesma as palavras do velho guardião. A luz segue o coração, nunca os passos. Logo, as vozes começaram. Sussurros que pareciam chamá-la pelo nome. Outros que soavam como lamentos, histórias partidas pela metade, memórias vesbiantes, e alguns mais traiçoeiros que tentavam imitá-la, como se seu próprio pensamento ecoasse contra ela. A chama dourada intensificou seu brilho como um lembrete silencioso. Elwyn manteve os olhos fixos nela. Caminhou sem se desviar, sem responder, sem ceder. E então, quando a névoa parecia ansiosa demais para deixá-la continuar, a luz abriu uma trilha fina, levando-a para fora do vale. Do outro lado, o mundo parecia respirar novamente. Um céu amplo e profundo se estendia acima, com estrelas que brilhavam como se estivessem despertando de um longo sono. A própria terra emitia um calor suave, como se reconhecesse a presença da guardiã. No topo de uma pequena colina, ela encontrou um círculo de pedras brancas. Ali, o ar era diferente, limpo, puro, sereno. Era fácil entender que aquele era Claraval, o berço da primeira luz. Elwyn retirou o coração de Lorandel, que pulsava como um coração verdadeiro. A pequena bolsa com as cinzas do primeiro alvorecer parecia brilhar por dentro, mesmo fechada. A chama dourada flutuou até o centro do círculo, aguardando. Com mãos firmes, Elwyn colocou o cristal no chão, sobre a pedra central, e derramou as cinzas sobre ele. Por um instante, nada aconteceu. E então, um som suave, como um suspiro antigo, ecoou pelo ar. A luz das cinzas se espalhou lentamente, envolvendo o cristal como pequenas galáxias girando. A terra sob seus pés vibrou, e as estrelas acima piscaram, não em alarme, mas em reconhecimento. O coração de Lorandel brilhou de forma intensa, tão intensa que Elwyn precisou fechar os olhos. Quando a luz finalmente se acalmou, ela percebeu.
O cristal não era mais apenas uma relíquia. Ele agora carregava dentro de si a chama dourada que a guiara, e junto, um fragmento da antiga luz de Silvanar. Elwyn o segurou contra o peito, e naquele instante entendeu. A luz não havia sido restaurada, ela havia despertado. Com um novo brilho pulsando em mãos, retornou ao bosque pela trilha silenciosa. A névoa recuava diante dela, dissolvendo-se como sombra diante de um amanhecer inevitável. Ao atravessar novamente os limites de Lorandel, as árvores antigas se inclinaram levemente, como se a recebessem com alívio. Quando colocou o cristal novamente entre as raízes profundas, o bosque inteiro respirou. Luzes suaves surgiram nos troncos, folhas e galhos, como se incontáveis pirilampos tivessem despertado ao mesmo tempo. E o bosque, por fim, lembrou-se de si mesmo. Aranel fechou o livro imaginário que tinha nas mãos, embora nunca tivesse segurado um. As chamas douradas da lareira pareciam escutar também. E assim, meus amigos, disse ele, quase sussurrando, a guardiã trouxe de volta aquilo que o mundo jamais deveria ter esquecido. A luz que nasce quando o coração escolhe lembrar. O vento, suave, passou lá fora, e a cabana permaneceu em silêncio caloroso. Um silêncio perfeito para adormecer. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. 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 Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.